Só que sonhos, às vezes, demoram muito a sair do papel, como foi o caso de Brasília e como pode ser o caso de algum sonho na tua vida. Fala galera, tranquilo? Espero que vocês estejam bem. Para quem não me conhece, meu nome é Felipe Cox, eu sou professor de História. E hoje eu queria te perguntar, cara, o que você estava fazendo no dia 21 de abril desse ano? Não lembra? Eu tenho uma sugestão, eu acho que você estava em casa, porque esse ano a gente passou a maior parte do ano trancado dentro de casa, né? Mas, geralmente é feriado de Tiradentes. Só que além do feriado do Tiradentes, herói republicano, com todo um simbolismo construído no início da história da República Brasileira, dia 21 de abril também é o ano da inauguração de um lugarzinho chamado Brasília. E esse ano, em especial, Brasília fez um aniversário simbólico. Se Brasília fosse uma pessoa e morasse aqui no Rio de Janeiro, Brasília já poderia ter dado entrada naquele cartão que você coloca no carro e te dá direito a estacionar naquela vaga pertinho da entrada do shopping. Brasília esse ano está completando 60 anos. Só que Brasília poderia estar completando no mínimo o dobro dessa idade. Por quê? Porque, bom, Brasília é um sonho antigo. Bom, sendo ela um sonho antigo que esse ano completa 60 anos, a construção de Brasília pode ser um assunto interessante para os vestibulares. Brasília pode ser um tópico cobrado. E eu queria levantar contigo aqui hoje 3 hipóteses de como isso pode cair nas próximas provas. Vamos lá? Bom, Brasília está fazendo 60 anos, mas podia estar fazendo 120. Porque Brasília já é um sonho bem antigo na história do Brasil. Só que sonhos, às vezes, demoram muito a sair do papel, como foi o caso de Brasília e como pode ser o caso de algum sonho na tua vida. Por exemplo, talvez você seja uma pessoa que está sentada aí me assistindo e pensando que esse ano vai ser o ano que finalmente você vai passar para medicina. Afinal de contas, medicina acaba sendo um curso que se transforma em um curso para quem tem, além de muita dedicação, muita paciência. Medicina é uma parada que a gente nem sempre passa de primeira, medicina é uma parada que às vezes demora um tempo para você conseguir entrar. E aí nesse processo, às vezes, a razão do teu sonho, ela vai meio que se modificando. Como assim? De repente, quando você começou a sonhar em passar para medicina, a razão desse teu sonho podia ser financeira. De repente, você queria ter uma vida boa, você queria viajar, você queria conhecer o mundo. Alguém te falou que médicos ganhavam bem, que sendo médico você provavelmente conseguiria conhecer o mundo, e aí você colocou como a razão do teu desejo de fazer medicina a grana. Mas os anos foram passando. Você tentou uma primeira vez, de repente não deu certo. Você tentou uma segunda vez, de repente não deu certo. E nesse meio de campo você foi convivendo com pessoas que já estão lá dentro, convivendo com pessoas que já vivem a medicina. Você foi cada vez mais mergulhando nesse mundo e você foi conhecendo o trabalho de fato que os médicos fazem. E nem sempre esse é um trabalho voltado simplesmente para uma questão financeira. Muitas vezes existe um trabalho voltado para um real desejo de fazer diferença na vida das pessoas, para um real desejo de salvar pessoas. E aí você começa a ver a medicina com outros olhos. Você que começou a ver medicina como uma grana, você começa a enxergar aquilo como uma chance de realmente fazer a diferença no mundo. O teu sonho, ele até permanece o mesmo, o sonho de passar para a medicina, mas a razão para esse teu sonho continuar sendo sonhado mudou. No início, a razão era financeira, agora a razão é uma razão mais conectada com uma vontade de fato salvar vidas, com uma vontade de fato fazer a diferença. A história de Brasília foi mais ou menos assim. É um sonho que permanece ao longo de muito tempo na história do Brasil, mas que foi tendo a razão desse sonho se modificando. Como assim? Essa história de levar a capital para o interior, ainda sem ser Brasília, tá? Mas essa história de levar a capital para o interior é um sonho bem antigo na história do Brasil. No século XVIII, um cara chamado Marquês de Pombal, que você já deve ter ouvido falar, já falava sobre a ideia de levar a capital para o interior do Brasil. No século XIX, um outro cara que você também já deve ter escutado sobre ele, um maluco chamado José Bonifácio,
Lá em 1823, no Brasil pós-independência, nos trabalhos pela primeira Constituição da nossa história, José Bonifácio também já tinha falado nessa ideia de levar a capital para o interior. E por que lá atrás Pombal, por que lá atrás Bonifácio sonhavam com a ideia de levar a capital brasileira para o interior? Lá, a razão do sonho era especificamente uma razão conectada com a segurança. Lá atrás, o desejo de levar a capital para o interior vinha de um pensamento que uma capital no litoral poderia ser muito vulnerável a eventuais ataques estrangeiros. Numa época onde ninguém te atacava de avião, os ataques vinham essencialmente pelo mar. A capital estar ali exatamente no litoral, no Rio de Janeiro, onde era a capital do Brasil naquele contexto, fazia com que isso fosse visto como uma posição de vulnerabilidade. Então, Pombal, Bonifácio, século XVIII, século XIX, o sonho conectado com um desejo de segurança. Mas no final do século XIX e início do século XX, outras coisas foram aparecendo que cada vez mais geravam uma espécie de pensamento de levar a capital para o interior do país, levar a capital para outro lugar que não o Rio de Janeiro. No final do século XIX, início do século XX, o Rio cada vez mais parecia ser um lugar problemático. E por que o Rio de Janeiro parecia ser problemático? Bom, no final do século XIX e início do século XX, cada vez mais foram surgindo uma série de doenças aqui no Rio de Janeiro. O Rio, como uma cidade tropical, cada vez mais seria afetado, impactado por várias doenças, a febre amarela, a varíola, a própria gripe espanhola no início do século XX. O Rio de Janeiro, com todas essas doenças, começou a ser visto como um lugar que talvez não fosse o melhor lugar do mundo para termos uma capital. E além disso, à medida que principalmente o século XX foi passando, o Rio de Janeiro começou a ser cada vez mais visto como um lugar de revoltas, como um lugar de desordem. É revolta da Armada para cá, é revolta da vacina para lá, é revolta da chibata para lá. O Rio de Janeiro, um lugar muito tenso, um lugar de muitas revoltas estourando, um lugar que talvez pudesse ser um lugar de pressão demais em cima dos políticos que ocupavam a então capital do Brasil. Então aquele sonho que era sonhado por conta da segurança vai se modificando. Vai sendo um sonho que continua sendo sonhado, mas pensando em afastar a capital de uma cidade tropical tomada pelas doenças, afastar a capital de uma cidade tomada pelas revoltas. E no final do século XIX, a Constituição Republicana, a primeira Constituição Republicana de 1891, trazia nela esse intuito de levar a capital para o interior do Brasil, de levar a capital para o que hoje mais ou menos a gente vai conhecer como Brasília. Apesar do Floriano Peixoto ter até começado a pensar nessa ideia de verdade, durante a Primeira República essa ideia ficou mais ou menos morta. Lá em 1934, quando o Brasil ganhou uma nova Constituição, já na era Vargas, de novo veio esse trecho falando sobre a transferência da capital. Mas o Vargas também não se importou muito com essa parada não, também deixou um pouquinho para lá. 1946, outra Constituição e de novo a história de levar a capital para o interior. E durante alguns anos essa ideia ficou mais ou menos esquecida. Até que em 1955, em plena corrida presidencial, um camarada chamado Juscelino Kubitschek, o tal do JK, falou: se eu for eleito, eu vou botar essa parada em prática. Se eu for eleito, eu vou construir uma nova capital. O JK, ele já era um cara naquela altura do campeonato conhecido por ser meio que obreiro. Na década de 40, o JK foi prefeito de Belo Horizonte, foi responsável por construir lá o bairro da Pampulha, com algumas obras do Oscar Niemeyer, que se juntaria com ele de novo para a construção de Brasília. E na época de prefeito de Belo Horizonte, o JK ganhou o apelido de Prefeito Furacão. E por que Prefeito Furacão? Por conta da velocidade, da intensidade que ele fez uma série de obras durante seu governo. Então o JK, um cara já meio obreiro ali, em 1955 fala: se eu for eleito, eu vou fazer a tal da capital. E ele foi eleito. Em 1956, ele assumiria como presidente do Brasil, falando que ia desenvolver o país 50 anos em 5. JK assume com seu famoso plano de metas, com 30 metas que virariam 31, porque nós teríamos uma meta chamada meta síntese. A construção de Brasília funcionaria como a meta que sintetizaria esse Brasil pensado pelo JK. Ainda em 1956, o JK cria a nova CAP, a Companhia Urbanizadora da Capital, chama o Niemeyer para trocar esse projeto
Em 1957 vai ser feito um concurso para escolher quem faria o projeto urbanístico de Brasília. E nesse concurso sai vitorioso um cara chamado Lúcio Costa, que é exatamente da dobradinha. Lúcio Costa, que é nome de rua de praia aqui no Rio de Janeiro, né? Lúcio Costa e Niemeyer, é dessa dobradinha que vai nascer Brasília. Lúcio Costa com o projeto urbanístico, Niemeyer com os projetos arquitetônicos, e a partir dali Brasília começaria a ser construída. Em 1960, simbolicamente no dia 21 de abril, JK, que tinha sido prefeito de Belo Horizonte, Minas Gerais, 21 de abril, dia de Tiradentes, em Confidência Mineira, 21 de abril de 1960 seria inaugurada, 60 anos atrás, a cidade de Brasília. E aí você me pergunta assim, tá, mas se Brasília, se esse projeto de levar a capital para o interior já é um projeto pensado há um tempão, por que que JK conseguiu tirar essa parada do papel? Por que que foi só ele? É porque ele era o prefeito furacão? Por que que justamente o JK tirou esse projeto do papel? Porque naquele contexto se construiu Brasília. Aliás, essa dá uma boa primeira hipótese de cobrança no vestibular sobre a construção de Brasília. Por que construir Brasília? Inclusive, isso já caiu na Unesp, isso já caiu na FUVEST. Por que criaram essa tal dessa capital nova? E aí, é claro, é legal você ter na tua cabeça aquelas ideias mais conectadas com o momento anterior. Ah, vamos levar a capital para o interior por causa da segurança. Uma capital no litoral é mais frágil. É legal você ter na tua cabeça aquela ideia de vamos tirar a capital do Rio de Janeiro porque o Rio de Janeiro ferve. O Rio de Janeiro é um fervilhão, é um turbilhão de tensões. Isso tudo é maneiro ter na tua cabeça. Mas também é muito legal você pensar no que nós vivemos naquela década de 50 que impulsionou essa construção de Brasília. E aí é muito legal você lembrar de Brasília como uma espécie de símbolo, como uma espécie de síntese desse plano de metas do JK que falava que o Brasil ia se desenvolver 50 anos em 5, que falava que o Brasil ia dar um passo definitivo para a modernidade e ia se transformar em outro país. O Brasil do JK era um Brasil que ia voar. Inclusive, eu não sei se você está ligado, mas se você olha Brasília de cima, Brasília tem exatamente o desenho de um avião. Brasília é exatamente projetada como um desenho de um avião, o que ajuda ainda mais nessa construção desse pensamento Brasil que está decolando, Brasil que está voando dentro dos anos JK. Inclusive, o Brasil ganhou o primeiro título mundial de futebol, Pelé e Garrincha, em 1958, dentro dos anos JK. Então, o Brasil do JK é o Brasil que vai voar. O Brasil do JK é o Brasil moderno. E Brasília simbolizaria exatamente essa espécie de passagem de um Brasil antigo para um Brasil moderno. O Brasil do passado é aquele Brasil muito rural, é aquele Brasil do imobilismo, é o Brasil das capitais coloniais, Rio de Janeiro, Salvador, é o Brasil do atraso. O Brasil do JK, o Brasil dos 50 anos em 5, é o Brasil moderno, é o Brasil industrial. O JK teve um profundo plano de industrialização atrelado ao capital externo, etc e tal. O Brasil moderno é o Brasil do urbanismo modernizante, do Niemeyer, do Lúcio Costa. O Brasil moderno é o Brasil da bossa nova, é o Brasil do cinema novo. Percebam os termos: bossa nova, cinema novo, é o Brasil novo, é o Brasil industrial, é o Brasil que voa, é o Brasil que tem uma nova capital. Brasília significava naquele momento uma espécie de euforia. Brasília significava naquele momento quase que uma espécie de simbolismo do futuro, da ruptura com aquelas heranças do passado, de uma nova esperança para um Brasil que naquele momento se via quase que desamparado. Afinal de contas, eu não sei se você lembra dessa parada, mas 1 ano antes do JK ser candidato à presidência, o até então político mais famoso da história do Brasil tinha cometido suicídio. Em 1954, Getúlio Vargas se suicida. Em 1955, JK é candidato. Em 1956, JK é eleito. E Brasília significava um sopro de esperança, um sopro de pensamento de repente termos uma vida nova depois de
toda aquela quase que depressão coletiva pós-suicídio do Getúlio. Getúlio, aliás, que começou um projeto que vai basicamente ser continuado pelo JK e que Brasília vai ter muito a ver com isso. Que projeto é esse? Dentro dos anos de Getúlio Vargas, se começa o que se chamou de uma espécie de marcha para o oeste à brasileira. Como assim? Vargas teve um desejo de ampliar cada vez mais as fronteiras econômicas do Brasil em direção ao oeste. JK, com a construção de Brasília, vai dar continuidade a esse projeto de ampliação das fronteiras econômicas e JK também vai pensar, com a construção de Brasília, em desenvolver aquela região centro-oeste e com isso também conseguir uma maior integração econômica entre as regiões, uma maior integração brasileira que garantisse, de certa forma, um equilíbrio no desenvolvimento econômico entre as regiões. E aí você percebe, inclusive, que a gente já vai ganhando outras razões para a construção dessa capital. A capital, que lá atrás era sonhada a partir de um pensamento de defesa, a capital que depois se torna um sonho de afastar essa capital das revoltas que acontecem no Rio de Janeiro, vai se tornar também a capital do sonho de maior integração econômica, de maior desenvolvimento econômico numa marcha para o oeste. Então, assim, uma primeira hipótese, que o vestibular pode cobrar essa construção de Brasília é pensando por que a construção da capital. E aí você vai lembrar desse bloco todo. A ideia de segurança, a ideia de fugir de revoltas, a ideia de ser a meta-síntese desse plano de metas, a ideia de ser uma capital que representasse um Brasil moderno, um Brasil que dava um passo em direção ao futuro e de ser uma capital que facilitasse nesse projeto de uma maior integração econômica, de um maior equilíbrio no desenvolvimento econômico aqui no Brasil. Por que Brasília? Por que construir Brasília? Com todas essas possibilidades, eu tenho certeza que tu vai achar um bom gabarito se essa parada for perguntada para você. Lê o comando, entende o texto de apoio e acha um gabarito que vai ser sucesso. Uma segunda hipótese de cobrança que eventualmente pode pintar é sobre as contradições que vêm com Brasília. As contradições que vêm com a própria construção de Brasília. Inclusive aqui no Rio, a UERJ já cobrou uma questão sobre as contradições que nascem com Brasília. E aí você me pergunta, como assim? Bom, se você olhar para o projeto do Lúcio Costa da construção de Brasília, você vai ver que basicamente ele se assemelha a uma espécie de cruz, que geralmente é utilizada para meio que demarcar a posse de um território, Então tem uma reta e tem uma outra que corta aqui em cima. Só que essa daqui de cima é levemente curvada, o que faz esse modelo de avião das asas do avião. Essa reta aqui era chamada de eixo monumental, que é onde ficam todos os prédios públicos, o poder público, etc. e tal. E aí esse meio arqueado seria um eixo residencial, onde seriam construídas as residências daqueles que morariam ali em Brasília, em um primeiro momento, essencialmente homens do governo, funcionários públicos. Só que aí, cara, para construir Brasília, se precisou de muita gente. Fazer uma cidade do zero é um processo complexo. Muita gente foi para Brasília atrás de oportunidades, atrás de emprego. Inclusive, provavelmente tu já ouviu uma referência a isso naquela musiquinha do Legião Urbana, Faroeste Caboclo, que tem 20 minutos, ninguém sabe a letra direito, porque é quase impossível lembrar aquele tudo, que é tão grande que virou até filme, Tem o filme do Faroeste Caboclo. Nessa música tem os trechos que citam exatamente um pouco dessa ideia da ida para Brasília como uma oportunidade de vida. Vê se tu lembra, que fala assim: dizia ele, estou indo para Brasília, nesse país lugar melhor não há. E aí depois diz assim, meu Deus, mas que cidade linda, no ano novo eu começo a trabalhar. Quer dizer, o Faroeste Caboclo, que eu não vou citar a letra toda porque eu não consigo lembrar da letra toda, eu consigo lembrar de uma penca de anos de história, mas a letra inteira é difícil pra caraca. O Faroeste Caboclo faz uma referência um pouco dessa ideia da galera que vai pra Brasília, atrás do trabalho e tal, não sei o quê. E aí, qual é já uma primeira reflexão sobre contradições que a gente pode pensar? A cidade que estava sendo construída por essa galera que está indo pra Brasília, e aí o grosso dessa galera vem inclusive do Nordeste, essa cidade não era para eles. Os que estão construindo a cidade não pertencem àquela cidade. Inclusive todos os comércios, todas as residências dessa galera que foi para trabalhar em Brasília eram todos de madeiras, porque a ideia era que fosse provisório. A ideia era mais ou menos assim: a galera vem, constrói Brasília e vai.
A cidade não é para vocês. Só que no fim das contas acabou que essa galera se instalou por lá, essa galera quis ficar por lá. E aí a gente começa a pensar em algumas consequências que você lembra muito até hoje. Por exemplo, além do plano piloto do Lúcio Costa, né, com esses dois eixos que a gente estava pensando aqui, foram nascendo as chamadas cidades satélite. E aí, quando você faz um comparativo entre a vida nos dois mundos, digamos assim, você percebe que existe uma diferença. Enquanto no plano piloto você vê uma espécie de alto nível de vida, esse mesmo alto nível de um padrão de vida não é compartilhado por essas cidades satélite. Se a gente fosse comparar dados, por exemplo, a renda média dessas cidades satélite foi ano passado 2,5 vezes menor do que a renda média da galera que está dentro do projeto meio que original do plano piloto. Aliás, ali dentro daquele projeto original do plano piloto, a gente tem um nível de renda bem razoável, assim. No quarto trimestre do ano passado, 2019, a média da renda da galera que vive ali foi uma média 43% maior do que a renda nacional. Então, depois da construção de Brasília, muitos críticos falaram que Brasília tinha se tornado um símbolo da modernidade, mas um símbolo também da desigualdade social. E aí a gente poderia pensar nessas contradições que vêm com Brasília. Uma cidade construída por pessoas que não deveriam ser daquela cidade, uma cidade que, uma vez que essas pessoas ficam, meio que se divide entre um plano piloto original e essas cidades satélites do entorno, e uma cidade que você percebe uma desigualdade social, uma diferença de padrão de renda bem razoável, bem considerável quando se faz uma análise comparativa. Como eu disse, a UERJ já falou sobre isso aqui no Rio de Janeiro e é um tema que vale a pena você ficar de olho. E uma terceira boa parada para você pensar, uma terceira hipótese de cobrança sobre esses 60 anos de Brasília, é pensar no seguinte: quais foram os custos dessa construção de Brasília? Então a gente começou pensando, por que Brasília? Depois, quais são as contradições que nascem junto com Brasília? E agora, quais foram os custos da construção de Brasília? A Estadual do Ceará já cobrou uma questãozinha sobre isso, então ó, o Unesp e Fuvest já perguntaram por que Brasília, o UERJ já perguntou sobre as contradições, Estadual do Ceará já perguntou sobre qual foi o custo dessa construção. Ou seja, Brasília é um prato cheio esse ano, e 60 anos de Brasília vale a pena você ficar pensando nessas paradas. Então vamos lá, quais foram os custos? Às vezes, para tirar um sonho do papel, a gente tem um custo bastante elevado. Por exemplo, você tá de saco cheio de ficar tentando medicina na pública, você não aguenta mais, e aí você resolveu que vai fazer um financiamento estudantil e vai entrar na medicina na particular mesmo, apesar dos preços geralmente serem preços não muito convidativos. E aí você faz um financiamento estudantil, entra na medicina na particular, daqui a 6 anos você está formado em medicina e com uma dívida razoável. Porque para pagar o custo total de um curso de medicina, o negócio é razoável. Você realizou teu sonho? Você realizou teu sonho. Mas pagar essa parada é uma outra questão. Às vezes, a realização de um sonho deixa uma espécie de herança que não é tão simples assim de resolver. Brasília seguiu mais ou menos esse caminho. Para a construção de Brasília, o Brasil pegou uma série de empréstimos, muitas vezes no exterior, o que auxiliou que dentro desse governo JK a gente tivesse um crescimento razoável de uma dívida externa. Esse crescimento ajudou num cenário de um crescente desequilíbrio nas contas públicas. O governo foi gastando cada vez mais e as contas públicas foram ficando cada vez mais desequilibradas. Aqui a gente já está pensando em duas meio que heranças da construção de Brasília. A gente já está pensando em dois custos, né? O crescente desequilíbrio das contas públicas, o crescimento de uma dívida externa e uma terceira parada que a gente poderia pensar seria no próprio crescimento da inflação. A construção de Brasília, ela é por vezes apontada como uma das razões do crescimento da inflação dentro dos anos JK. Não a única, mas uma das razões desse crescimento da inflação. Por quê? Porque para construir Brasília, o governo teve uma política
de emissão de moeda, de imprimir dinheiro. E aí falou em imprimir dinheiro, você já deve ter pensado, caraca, esse ano a gente está imprimindo dinheiro também, né? E a nota de 200, que eu particularmente ainda não vi. Aí eu não sei se é por causa do isolamento social ou se é porque eu dou aula de história e realmente nota de 200 é uma parada que a gente não vê muito. Mas, brincadeiras à parte, a questão é, você provavelmente já fez uma conexão, emissão de moeda, esse ano estão emitindo moeda. Caraca, será que pode ter alguma coisa a ver? Será que pode rolar alguma conexão entre essas duas coisas? E eu te digo sim, seria interessante que alguma prova fizesse uma questão conectando esse momento que a gente está vivendo atualmente, onde a gente está emitindo moeda, com outros momentos da história do Brasil que rolasse emissão de moeda também. Só que esse tópico dá um pano para manga tão maneiro que vale até outro vídeo, que eu boto aqui semana que vem. Por hoje, a gente fica nessas 3 hipóteses de cobrança sobre os 60 anos de Brasília. Por que construir Brasília? Quais são as contradições que nascem com Brasília? Quais são os custos de Brasília? Se você quiser ver um mapa mental sobre toda essa parada que a gente conversou aqui, dá uma olhada no meu Instagram que eu vou disponibilizar por lá para facilitar na hora de você estudar, para facilitar na hora de tu revisar essa parada. Espero que tenha sido útil essa nossa conversa. A gente se encontra numa próxima para falar, por exemplo, sobre como a tal da nota de 200 pode cair no vestibular. Um abraço, tchau, tchau.